Palavra do dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Hoje é dia 28 de agosto, estamos começando a última semana do mês de agosto, né? Segunda-feira. E, aliás, hoje nós lembramos de uma pessoa muito querida, que é Santo Agostinho. Foi um dos gênios, né, da humanidade. Um homem super inteligente, que escreveu livros. E os livros dele são lidos até hoje. Você veja, ele morreu aí no ano 400. Olha quantos anos já se passaram, né? E ontem foi a lembrança da mãe dele, Santa Mônica, que lutou para que o filho se encontrasse. Santo Agostinho era um homem muito curioso, ele procurava realmente a verdade, então foi entrando em várias coisas, e a mãe atrás, né, dando conselho, rezando por ele, se converteu, se tornou esse gênio do mundo, realmente um homem de Deus, um santo da nossa igreja. E hoje nós deixamos o Antigo Testamento e vamos entrar então no Novo Testamento, a primeira carta que São Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Essa carta São Paulo escreveu quando estava numa cidade chamada Corinto. Lá ele fundou uma comunidade. São Paulo, quando ele entrou pela Europa fundando comunidades, a primeira cidade que ele teve foi Filipos, os filipenses, não é? E lá, coisa indo bem, mas depois houve uma revolta contra ele, ele teve de fugir, foi para Tessalônica, é uma cidade importante, né? E lá em Tessalônica também fundou uma comunidade, a comunidade ia caminhando, novamente ele foi perseguido, teve de fugir, depois ele foi para Atenas, em Atenas ele tentou, no final de contas, evangelizar os intelectuais da época e não teve muito sucesso. Então ele começou a se sentir muito sozinho e foi para Corinto, que era uma cidade importante, que tinha 2 portos. E lá ele se estabeleceu, ficou mais de um ano lá. E aí a comunidade muito bonita de Corinto. E lá ele se lembra dos Tessalonicenses, porque ele ficou pouco tempo, fundou a comunidade e teve de sair. E ele ficou pensando, como é que ficou aquela comunidade? Então ele mandou Timóteo para ver como é que estava a comunidade. E quando Timóteo volta trazendo boas notícias, ele escreve essa primeira carta. E ele começa lá, ele, Silvano, que era um companheiro de Timóteo, que tinha chegado, né, escreve a carta para os Tessalonicenses. E aí então ele agradece a Deus por todos, damos graças a Deus por todos vós. Recordamos sem cessar a atuação de vossa fé e o esforço de vossa caridade e a firmeza da vossa esperança. E então ele diz um pouco daquele sufoco que ele teve, né? Quer dizer, não tinha notícias. Como é que ia indo a comunidade de Tessalônica? Ele começou, teve de sair às pressas, né? E como é que estava aquela comunidade? E ele diz, então, da alegria que ele teve quando soube que as notícias eram boas. E ele vai dizer, né? Sabeis de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem. A vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. As pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro. É interessante, né? A gente, quando vê essa pessoa tão bonita de Paulo, um homem assim que tinha um coração, parece um homem frio, forte, né? Um homem decidido, mas que tinha um coração grande, como ele amava realmente as comunidades, porque ele via as comunidades não como comunidade, mas como pessoas que compõem a comunidade. São Paulo, um exemplo muito bom para nós, não é? E lembrar que às vezes na vida nós passamos por momentos assim, mas depois Deus nos dá o consolo, Deus nos dá a coragem, Deus nos diz, olha, está tudo bem. Então agora uma bênção para você, para sua família também. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar, atrás de vós para vos proteger e aos vossos lados para vos acompanhar.
pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e essa bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia, uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.